Indo nessa linha, você acha, Alcione, indo já para as ideias de Jacques Vallée, como você comentou aí, você acha que, você concorda com ele que existiria um sistema de controle no sentido de controlar justamente a direção que a humanidade está indo e até mesmo o conhecimento que a humanidade pode ou não absorver? Eu vou, até já que você tocou nessa hipótese, deixa eu compartilhar mais uma vez, então, uma imagem aqui importante, para que as pessoas levem ela. A gente, teoricamente, teria que falar da hipótese interdimensional, né? Você citou ali os Estados Unidos, o Mid Lane foi o primeiro cara, o primeiro acadêmico americano, pesquisador pioneiro da ufologia, e uma coisa muito importante da parapsicologia. Eu acho que nós perdemos muito quando a parapsicologia praticamente desapareceu do Brasil, porque a parapsicologia era uma tentativa de unir áreas de conhecimentos de ciências mais avançadas com aspectos mais místicos ou sobrenaturais, extraordinários, na tentativa de compreender fenômenos. Por exemplo, o poltergeist é um fenômeno muito presente no cenário ufológico. Daqui a pouco, se você quiser anotar aí, a gente puder ter um fio ali, que eu acho que é bem interessante. Assim como em alguns cenários sobrenaturais e tudo mais. Então, o Mid Lane era um acadêmico e em 1946 ele já abordava esse tema, a era moderna dos UFOs, que se inicia em 47. E o Mid Lane depois diz que também vai receber mensagens canalizadas a partir de 48. Está aqui, inclusive, deixa eu colocar aqui o livro, né, Flying Saucer Mystery, Os Mistérios dos Discos Voadores, publicado por ele. E eu quero voltar um pouquinho antes aqui. Está aqui, passando pelo Mid Lane, a gente tem que lembrar, isso eu montei agora aqui para as pessoas entenderem, a gente teria que lembrar que o John Keel, americano, importante na questão da construção da hipótese interdimensional, o francês M. Michel, eu gosto muito do M. Michel, porque ele vai inspirar o Jacques Vallée, inclusive, a concluir, porque aí quem vai concluir exatamente a hipótese interdimensional é o Jacques Vallée. Bom, é importante as pessoas entenderem esse cenário para elas irem atrás. E o fenômeno U, eu não sei exatamente o fenômeno UFO, mas esse fenômeno, em parte, é um fenômeno de controle. Tá? Isso é evidente. Aonde você percebe que é um fenômeno de controle? Vamos tratar agora da parte assim, real do fenômeno, que não é tecnologia militar, etc., que não é da Terra, seja de onde for. Aonde você percebe que é um fenômeno de controle? Eu visitei muitos lugares, conheci muitas pessoas, e uma característica é que as pessoas que tiveram um encontro real com uma parcela desse fenômeno, elas ficam alucinadas, elas ficam fanatizadas. A vida delas, isso é muito presente no o melhor filme da história da ufologia, para mim, Contatos Imediatos Terceiro Grau, com o personagem principal do filme. Ele fica alucinado, a vida dele, família, destrói tudo, ele fica completamente alucinado. Parece que aquele fenômeno exerce um fascínio tão grande que a pessoa perde o sentido da sua existência e fica como sob um canto de sereia. E a partir dali, ela começa a achar, inclusive, que é um híbrido alienígena, que não é da Terra. Eu não estou dizendo que não existem os híbridos, eu estou dizendo que nós precisamos ter um pouco de cuidado, porque parte dessas informações podem ser informações plantadas no inconsciente das pessoas, para que elas acreditem nessas coisas, visando o quê? Aí eu sempre vou tomar o cuidado de citar alguns personagens, visando, quem sabe, uma dominação futura da Terra. Isso é bobagem? Pode ser. Mas o Hawkins, o Dr. Stephen Hawkins, que foi catedrático da cadeira de Isaac Newton em Cambridge, disse que nós não deveríamos tentar manter contato com civilizações extraterrestres, porque o que ocorreria conosco seria algo muito próximo do que ocorreu com os índios na América do Sul, na conquista espanhola. Então, é um fenômeno de controle, em muitos aspectos, e de manipulação. E parte das pessoas que se envolvem com isso perdem, me parece, grande parte do seu livre-arbítrio. E você acha, nesse sentido, qual que seria o final objetivo, se for de fato uma manipulação, essa estrutura de controle? Qual que você acha que seria o objetivo final? Seria que a civilização entrasse em guerras, que se exterminasse, ou não, que seriam as almas das pessoas, como algumas religiões dizem? Qual que você acha que seria o objetivo final desse controle?
Veja, nós vamos começar a entrar aí num terreno, ô Rony, assim, como é que eu vou usar as palavras aqui para medir um pouco as palavras? Se nós quisermos tratar desse tema que você está colocando, não existe paralelo no presente da humanidade. Nós precisaríamos voltar 3, 4, 5 mil anos, 2 mil anos, 1.500 anos atrás, e começar a entender os primórdios do desenvolvimento da civilização humana na Terra. E aí nós não temos como falar desse tema sem que a gente vá conhecer, eu vou chamar de lendas e tradições, dos povos antigos. Seja na Ásia, seja na África, principalmente no continente asiático. O que me parece, eu estou tomando um pouco de cuidado de tecer algumas palavras, porque a gente está tratando de um tema que já é difícil para as pessoas entenderem que talvez tenham seres extraterrestres no universo. Mas o que me parece, e fica muito evidente em todas as tradições, é que o objetivo é a alma humana. Simples assim. Isso pode parecer uma coisa de doido, né? Tá internado no hospício, etc. Por causa de algumas situações, que eu não sei se tem tempo, podemos tratar um outro dia disso, ao longo do desenvolvimento humano. O ser humano é um ser mortal. As tradições dizem que nem sempre foi assim. Eu não estou nem falando das tradições judaico-cristãs no sentido como nós a conhecemos, mas se a gente for para tradições muito mais antigas, eu acho que aonde a gente consegue lançar muita luz sobre isso é na Índia antiga. A Índia não tem paralelos do ponto de vista de conhecimento elevado. Talvez o único paralelo seja com o que a gente vai chamar, mas sempre que eu falo isso numa live dessa aqui, muita gente depois ridiculariza, mas eu também não estou preocupado muito com isso, mas no sentido de falar e não poder explicar. Se a gente for mergulhar na parte oculta do conhecimento judaico, não aquilo que está na Bíblia. Se a gente entrar na tradição oculta do judaísmo, nós encontramos as respostas. Mas ela não está na Bíblia, no que nós entendemos como Antigo Testamento. Nós precisaríamos mergulhar principalmente nos estudos da Kabbalah, em alguns conhecimentos bastante emblemáticos, eles sabem muito. Aí se a gente quer acreditar ou não, não sei. Mas o que eu acho que chega mais perto de responder essa sua pergunta é isso. Existe um confronto milenar, a alma humana está no centro disso.